Olá pessoal, estamos começando o primeiro episódio da Feng Talks, um projeto que começou na sexta, hoje é segunda, e vai ser feito em menos de 72 horas. Qual que é o objetivo deste podcast? É trazer informação, trazer alguns esclarecimentos, tirar dúvidas do mercado. Por que através de um podcast? Porque eu acho que é um ambiente controlado, né? Melhor que grupo de WhatsApp, melhor que frases soltas, frases perdidas. Temos vários eventos também não é tão controlado assim, porque tem horário, tem todo um cronograma, então esse é o primeiro de muitos que teremos. A ideia também é que os filiados da Feng possam participar, também apresentem suas operações, suas personas, mas o primeiro convidamos a diretoria. Vou deixar que cada um se apresente e depois trazendo as perguntas que foram abertas no WhatsApp individual de cada um e também da Feng. Beleza? Beleza, já vou puxar aqui. Chamo Gil, né? Para quem não me conhece, acho que poucos, Difícil. né? Sou diretor de tecnologia aí da Feng e trabalho em outras operações de tecnologia no mercado. É você, presidente? Ok. Um prazer muito bom estar com vocês aqui. E o projeto não nasceu na sexta-feira, foi na quarta, antes de você subir para a montanha. É porque quinta e sexta estava off. Estava off. Então, gente, prazer, excelente isso aqui, né? É um momento realmente que o Gustavo comentou, apropriado para trocar ideias, informações, descontraído. E o que o mercado está precisando, descontração. Meu nome é Kleber Vitor, presidente da Feng, morador de Belo Horizonte. Prazer estar com vocês. Achei que você ia falar torcedor do time. Torcedor do Cruzeiro aí, não, né? Muito torcedor, por sinal. Bem, eu sou Fabiana Correia, sou advogada por profissão e aqui diretora jurídica da Feng. É um prazer estar aqui com vocês, não só pela companhia, mas para que a gente possa desmistificar algumas lendas que andam acontecendo no mercado e algumas séries de desinformações. Então, se a gente puder somar com informações, acho que a gente soma muito. É isso aí. E eu sou o Gustavo Rocha, eu sou apresentador contratado pela primeira vez e estagiário da Feng. Dentre outras funções. Menor aprendiz da Feng. Então, a primeira pergunta. Uma vez você falou que essa foi eu que recebi. Uma vez você falou que as associações passam a ter mais valuation, mais valor. Continua com a mesma opinião? Essa aí, várias vezes, né? Fui criticado por isso. É que eu trato a associação, né? Eu falei abertamente como um modelo de negócio, apesar da natureza jurídica não permitir. Advogado até escorrega na cadeira. O olho, assim. E com a regulamentação, com a lei, eu acho que de fato você passa a ter mais valor. E eu não só reafirmo, como eu acho que tem muito mais indícios. Até pela escassez do mercado, pela possibilidade, agora já respondendo, né? Que não, para mim, quem vai sobreviver no mercado não é o maior, nem o que maior carteira, nem que mais arrecada, nada disso. É o mais organizado. Por exemplo, o pequeno organizado, ele tem mais margem de se movimentar do que talvez um gigante que está alavancado, um gigante que está travado. Isso vai trazer capacidade de investimento, o banco passa a acreditar mais, passa a gerar crédito, enfim, aí uma infinidade de situações que antes nós... até Inova, né? A valorização da Inova que vendia para um mercado que não aceito, agora passa a ter mais valor. Então, acho que como um todo, tratando como um business mesmo, passa a ter muito mais valor, de fato. Passa a ser tratado como um negócio mesmo, é o SA. Possibilidade de investidores, igual você falou, possibilidade de crédito no mercado muito mais facilitado, né? E com crédito, com valor, você consegue ampliar a operação, consegue fazer uma série de coisas muito bacanas aí, né? Dentro desse segmento. Que era muito impossibilitado aí de fazer, principalmente porque a natureza jurídica da associação não permite, né? Ela não tem lucro, então como que você vai fazer um trabalho de pegar um empréstimo, de fazer algo nesse sentido? Então, eu acho que não é só questão do valuation para venda e saída do negócio, né? Mas como fonte de captação de fundos aí, de receita para dentro da associação. Então, valuation, valor, mercado, né? Perfeito. Uma associação continua sendo associação, ela tem que fechar no 0 a 0. É o processo legal, né? Agora, uma coisa que vale realmente é quando você tem reconhecimento, você tem um processo legal, você tem um processo
de longo prazo. Então, acho que o grande valor da associação vai estar nisso. Ela hoje, antes da lei, quanto tempo vai durar? O que vai acontecer? Aí, realmente, com a lei, ela tem um prazo de vida que a gente não tem prazo mais de vida, né? Então, eu acho que o grande valor da associação está nisso. Ela está muito bem resguardada no processo da lei 313, e a questão realmente de mercado financeiro poder emprestar dinheiro ou qualquer outra situação, ela vai mais para a questão da administradora, né? Mas o fluxo da associação, ela tem que trabalhar muito bem com o dinheiro que vai ficar com ela para gerir. Então eu acho que isso tem muito valor. Não preço, mas tem muito valor de longevidade. Então a operação prospera desse jeito. Pegando um gancho no que você disse, quem vai sobreviver no mercado, e no seu entendimento vai sobreviver quem tiver organização, foi isso que você disse? Isso. Acho que esse ponto é muito importante, organização, conhecimento, mas acho que também passa por uma questão de cada um reconhecer quais são suas forças e suas fraquezas. Fraquezas, evidentemente, para superá-las, mas entendendo quais são as suas forças, essa organização vai poder entender como é que ela vai se posicionar, né? Contratando uma administradora, passando a trabalhar como administradora, mantendo-se como associação. Acho que cada um entendendo onde estão os seus pontos fortes vai conseguir eleger o melhor caminho a seguir. Por exemplo, se você não tem grande habilidade na gestão e tem muita força comercial, talvez valha a pena uma reflexão, ainda que você tenha um porte interessante, onde é melhor investir suas forças? Num exercício de gestão que não é o seu forte ou numa frente de expansão, que é o que você faz bem, né? Tem um comentário polêmico. Posso até entrar num ponto nisso aí que a doutora Fabiana comentou, que é importante, que eu acho que pode trazer até uma clareza nessa no inicial. Nós estamos falando do processo de lei. A minuta que saiu, nós sabemos que é uma minuta, né? Não é a resolução, é uma minuta de resolução. Eu passo até essa pergunta, doutora Fabiana. Saiu boa, saiu mais ou menos, quanto por cento está boa, quanto por cento para a doutora está mais ou menos, quanto por cento está cada um? E nisso, o que a gente pode trabalhar nela ou não? Isso é uma opinião, não é opinião, né? Isso é uma declaração FENG. Como é que a doutora vê a minuta? Então, faz uma resposta completa. Então. Justifique sua resposta, igual escola. Mais alguma pressão? Não, mas assim, vai falar? eu acho que vale a pena contextualizar. É porque o Kleber não participa de grupo de WhatsApp, então ele deve ter pegado isso de outra forma, mas um dos vídeos muito comentados é um vídeo que a doutora fala que ela gostou da primeira minuta. E talvez ela possa ter mudado de opinião, talvez ela mantenha a mesma opinião, mas também nós temos que olhar o timing daquele vídeo. Que a primeira impressão que foi feita, depois de um entendimento. Eu já li a minuta umas 4 vezes, já tive. Você vai complementando. Cada hora é uma interpretação. Então, eu acho que vale a pena contextualizar o que foi o pré-lançamento, pré-divulgação, a divulgação, o voto, né? Pós dos 45 dias, o primeiro tempo e o que acontece depois. Então, eu mesmo já mudei de opinião algumas vezes. Tá? Minha primeira manifestação, ela não foi com base na minuta em si, né? Porque o que a gente teve acesso no primeiro momento foi a leitura de um voto, muito extenso, muito detalhado, muito bem feito, com uma visão muito otimista de um dos diretores da SUSEP, que foi o doutor Ayrton, que foi o relator quando apresentou a minuta lá em sessão de julgamento da SUSEP. Aquele voto me deixou extremamente animada, porque o que foi dito ali ia muito de encontro a tudo aquilo que a gente levou para a SUSEP como discussão. Tá? E, de fato, eu encontrei na minuta várias coisas que a gente trabalhou lá, né? Vários pontos muito positivos. Em relação à possibilidade de manutenção das entidades pequenas em operação, né? A questão dos 1.000 itens, a forma de rateio que está ali, ela espelha muito os modelos econômicos que a gente apresentou e discutiu bastante. A simplificação da questão das reservas técnicas, enfim. Os 90 dias. Os 90 dias também, importantíssimo. A possibilidade de usar
rede credenciada ou não, peças usadas, enfim, uma A aprovação operação da associação na hora da essencial. Essa foi liquidação. uma discussão muito forte lá, né? Que não A tá participação da associação na questão da liquidação do sinistro, e acho que nesse ponto a minuta foi até além, né? Quem valida ou não o pagamento é a associação. Então, enfim, temos sim vários pontos positivos. Mas na questão da contextualização, é importante dizer que aquela minuta ela foi feita por várias diretorias, por várias equipes dentro da superintendência. E tudo aquilo que é feito a muitas mãos precisa de tantas outras, eu acho, para polir, né? Cada um vai ali com uma espécie de entendimento, são muitas cabeças. É um ali. quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Eu brinco que é uma coxa de retalho, né? Pode ficar bonita ou feia se você conseguir conjugar bem essas peças. E aí, então, tive essa primeira impressão muito boa no voto, com essas questões todas muito positivas, mas na primeira leitura eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada porque há alguns pontos de incongruência técnica e há alguns pontos de dissonância com a própria lei. E eu acho que isso vem do fato de ter ali muitas equipes trabalhando nesse mesmo assunto. Então, ali na minha primeira leitura, se eu tivesse que me manifestar, eu ia falar, isso aqui precisa de correção pra caramba. Depois dessa impressão, dessa primeira leitura e de uma segunda leitura, que foi uma leitura mais de estudo, porque é uma matéria densa, né? A gente voltou a conversar com a autarquia. E aí essa minha primeira tensão, que foi a tensão da leitura, ela foi se dissolvendo um pouco, porque a própria autarquia também entendeu que há pontos que a minuta pode ser melhorada. Bom, e a resposta deles é bem óbvia. Se não precisasse melhorar, também não colocava em consulta. E não seria uma minuta, né? E não seria uma minuta. Seria uma resolução. Mas a compreensão de dissonância em relação à lei, essa conversa a gente já teve algumas vezes com a superintendência e há uma compreensão, pelo menos desses pares com quem nós conversamos, que sim, ali há vários pontos de melhora. E aí eu acho que entra a FENG, né, enquanto federação, discutindo com seus federados e ouvindo as partes e ouvindo também os seus técnicos, né? A gente fez um trabalho atuarial, um trabalho contábil, um trabalho jurídico, para entender onde há dissonâncias e onde pode haver melhoria. Então, aí eu acho que entra a questão da representatividade da organização social como muito relevante, que sim, precisa melhorar, sim, há questões aí que estão em desencontro com a lei, e eu acredito que o nosso trabalho é fazer essas proposições. Até então, o que temos dito e apresentado, inclusive por escrito, tem sido bem recebido e compreendido. Não quer dizer que 100% do que a gente quer vai acontecer, mas a gente tem tido um resultado muito positivo. Então, como terceira visão, eu volto a ter uma visão otimista. Tá? Eu acho que eu acho que foi equilibrado o que saiu. No primeiro momento. Eu lembro que a gente fez uma reunião domingo, 8h30 da noite. E a gente estava fazendo reunião para tratar Gustavo, alguns pontos. Vamos lá. Domingo, 8h30 da noite, nós começamos às 4h e 8h30 da noite, estava todo mundo desesperado. É verdade. Tem um desespero. Porque os alicerces estão bons. Não, isso. Os alicerces estão bons. Agora, os ajustes de cá, o reboco de lá, onde o consultor vai ficar, a questão da relação da administradora e da associação, depois desse bate-papo que nós lemos, até nessa visita do SUSEP, teve uma coisa bem interessante, né? 60 boa, 40 ajustável, numa visão. A vantagem é que esse 40 ajustável tem um norte que é a lei. Isso quando a Fabiana e a gente estava conversando na autarquia, a grande questão é essa que a Fabiana comentou, né? 4 diretorias, 4 corpos, cada um ligando partes da lei. A interpretação, muitas vezes, da administração / administradora, ela realmente pegou, né? No início, tivemos um susto. Hoje, eu imagino que o 60-40 está muito mais caminhando para um 80-20, e esse 20 a trabalhar, né? Porque não quer dizer que a primeira
A audiência pública vai ser a última, né? Esperamos que seja, mas... Consulta pública. A consulta pública vai ser a última, mas esperamos que pode ser, pode não ser. Mas o primeiro momento foi alegria com susto. Não, mas esse alegria com susto é uma frase que eu gosto muito, é assim, que a frustração ela é proporcional à expectativa que foi criada. Sim, Exato. sim. Porque foi criada uma expectativa muito grande em cima da lei, da votação, do cadastro. O voto foi muito bom. Do cadastro, também. e abre no cadastro, e fecha cadastro, e o cadastro é pouco, e o cadastro é muito, e quantas vão cadastrar, e tem a divulgação das regras e tudo mais. E o mercado que você tem, vou chamar de pequeno, todo mundo vai entender o que eu tô falando, mas do pequeno ao gigante, de quem nem aparece ou que aparece demais, enfim. Eu acho que foi equilibrado. Existem erros técnicos, erros conceituais, erros que não se encaixam no mercado, mas tem algumas características ali, pessoal, que não vai mudar, porque tem a ver de onde esse ZEP se encontra, que está debaixo do subir no Ministério da Fazenda. Então, por exemplo, o capital mínimo, tem gente que achava que tinha que ser, sei lá, R$100 mil. Não tem como, velho, não sustenta. Você tem que ter um capital, de certa forma, alto para dar uma solvência, dar uma segurança. Porque também o mercado de proteção, acho que facilitou a criação de algumas coisas. Por exemplo, tinha uma época era do sandbox. Todo mundo achava que é só se inscrever e passava no sandbox. Depois todo mundo achava que abrir uma S4 era tranquilo. Você chega, né, como se você estivesse fazendo um cadastro. Antes da sandbox, teve a cooperativa. Eu coloquei cooperativa também. E o que mais se comenta na normativa, né, cada hora de falar normativa, no infra e tudo mais, é o dinheiro que precisa. Mas pouco se falou da governança necessária. A governança, o nível de profissionalismo que você obrigatoriamente tem que ter. Ninguém está falando sobre isso até o momento. Porque também falta. Até que tá, Gustavo. Não, mas eu falo assim, onde deveria. Ninguém está fazendo sensacionalismo todo mundo sobre assim, isso. Por que é 5 milhões, o outro é 2, é 3, é 4. Não importa os milhões. Porque eu acho que é o mais fácil. Nessa minuta, muito se apegou à frase do capital mínimo requerido similar a de um S4. E aí pegaram tudo isso e transformou isso como se a administradora fosse igual uma S4. A gente sabe quem são os afiliados da FENG a gente já discutiu isso, as pessoas que estão dentro da confederação e as outras federações que estão junto da confederação já discutiu isso já está bem claro. Mas para uma base de associações que está fora disso, eles teve essa fofoca de mercado que estava igual, muitos não leram a minuta, que é algo que me assusta também, porque é algo que está ali, que é algo que é sua base ali de trabalho, de sobrevivência e não ter um estudo sobre aquilo, mas pegando o gancho nisso aí, é porque pegaram, falaram assim, olha, como pegou o capital mínimo requerido similar de S4, não, eles estão falando que a administradora é igual uma seguradora. Base é isso, né, que foi. Então, por isso que muita gente fala que tá ruim, que é muito mais pesado, e não é só essa questão do capital, né, é de uma maneira geral para abertura de um S4, que é muito mais pesado do que de uma administradora. Então, acho que é muito nisso aí, né. Eu até acho que quem trabalhou em conjunto na 213, acho que nem entende direito o que foi a lei construída. Tem um entendimento muito estranho no mercado. Porque o trabalho em conjunto de todos que trabalharam pela 213, pela lei, realmente, né, são 3 pessoas jurídicas bem definidas lá. Sim. Uma está regida pelo mercado financeiro, uma é a associação, e a outra é o local onde o dinheiro vai ficar reservado para pagar sinistro. Se alguém é regido pelo mercado financeiro, precisa ter regra no mercado financeiro. Se alguém é associação e trabalha como associação, sabe que tem que fechar as contas no 0 a 0 e tem que ter governança. Eu acho que as pessoas esqueceram de ler, foi a lei também, né? Nem a minuta. Isso. Não, mas a lei é chato de ler. A lei é chato de ler. Mas a minuta é muito pior. Não, mas acho que assim, uma boa. Mas, Gustavo... Uma coisa assim, a lei, eu não acho que tem... Eu vou te apedrejar, tá? Eu não acho tão importante ler a lei, mas a minuta você tem que saber de cor. Você sabe que eu acho o contrário? Eu acho que não tem como. A lei é como se fosse a Constituição ali. E a minuta é o Código Civil. Talvez seja uma comparação infeliz para quem não é advogado, mas assim, a estrutura, o esqueleto, está na lei. E até para compreender o que não bate com o que na minuta, a gente tem que voltar lá na lei. E o desenho na lei está muito bem feito. Está muito claro. Tá claro. Muito claro. Mas eu falo assim,
Se fosse para escolher como gestor... Mas você lembra que um gestor ele precisa ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil? Não, mas aí você esticou a corda demais também, né? Não, mas porque o cara não quer isso. Mas o processo, existe uma lei. E se existe uma lei, precisa Ah, não, mas eu ter vou te interpretação. interromper. Se ele não quer ter assessoria jurídica, ele não quer ter assessoria contábil, não quer ter assessoria Ele tem financeira, que fazer outra então, peraí, vamos mudar de brincadeira. Não de fazer gestão de recursos dos outros. coisa. Sim. Isso né? é um ponto. O Tá? grande- Aí a gente tem que abrir outra É coisa. um ponto. A grande questão da Lei 203 é esse. Você está fazendo gestão do dinheiro alheio. Não do próprio dinheiro. Aí a gestão do coisa, eu já falei. dinheiro A gente brinca de ser alheio- seguradora desde o início. Mas até que faz associação, o processo associativo ele é muito transparente, ele é muito ajustado. Agora ele tá tripartido. Mas Ele precisa ser, literalmente, quem é administradora, regido pelo mercado financeiro. Quem é associação, o associativo está lá bem claro nele. E a questão do grupo, como o CNPJ recebeu o dinheiro, está lá. A questão realmente é, se não interpretar a lei, vai questionar até aquela situação assim, peraí, passaria quase a haver navios que o consultor está pendurado na associação, na administradora, ele pode estar, se você não vai na lei falando assim, ó, porque aí senão seria um julgamento da SUSEP. Eu ponho o consultor onde eu quiser. Não, mãe. A lei está bem clara. Então, essa discussão, por exemplo, que a Fabiana comentou, pô, Da base da lei. eu vou analisar a minuta, mas baseado aonde? Por isso que eu acho, se a pessoa quiser uma assessoria legal, jurídica, o advogado dele tem que fazer uma boa leitura da lei para comparar com a minuta, porque senão vai estar cheio de eu queria, poderia ser assim. Não falando de advogado, eu tenho certeza não, mas eu tenho convicção que os advogados do mercado leram a lei e leram a minuta. Sim, né? sim. Não tem como. Pelo menos os participantes, os ativos. Imaginamos Mas que tem sim. muitas autoridades do mercado, uma eu sei que já me falou, que dá pitaco de tudo e não leu a lei e não leu a minuta e comenta sobre tudo e dá sugestão de tudo. Mas isso aí Aí tem, você fala, cara, mas tem futebol isso. o quê? Futebol Futebol. acontece assim. É. Futebol. O cara nunca jogou bola, nunca entrou num campo. Política. E é especialista. Vestiu a camisa É uma boa do técnico comparação. da seleção brasileira. Aí, de vez em quando, agora virou tem gente que veste a camisa de Depois que ele virou especialista patrocinador de em ele, tá cheio de gente já. comentário internacional política. Tem especialista na Ucrânia, nunca visitou nem a Europa, já é especialista na Ucrânia. tem, Então é normal isso. Infelizmente, isso verdade. acontece da gente, tá? Perfeito. A capa do momento atual. Por isso que a Fabiana comentou uma coisa bem legal. Tem que se ler, e é uma dificuldade realmente brasileiro isso é meio nosso mesmo de leitura, para depois ver uma interpretação minimamente decente, né? Deixa eu dar um 300. Quer comentar algo sobre isso? Não. Senão vamos ficar nesse loop aqui sobre. Esse loop é legal, hein? É. O Livre Espontânea Pressão me pediram para fazer um comentário. Nos siga nas redes sociais, deixe seu like, siga o canal, arraste para cima, Toca o sininho. toca o sininho, notificações. Como a gente está sendo pago, né? Foi contratado para isso, então a gente tem que seguir a ordem. Deixe Não era suas nada disso que perguntas. você tinha que falar. Nada Era disso, que mas quem deixa quiser as se perguntas. inscrever Deixa aqui, na se FENG. inscreva na FENG, toca o Isso. sininho, dá uma curtida, compartilha, faça tudo que tem que ser feito. É de graça, obrigado. Tem um ponto. Outro. Aquela questão que está rodando muito, pelo menos eu ouvi falar disso, né? Com relação à questão do corretor, né? Tá aqui, boa. A associação ela sempre vendeu pelo consultor. O mercado securitário sempre pelo corretor. Vai precisar, na minuta ou na lei, que o consultor faça algum curso especializado para ganhar um certificado para poder continuar vendendo proteção patrimonial? Vamos dividir então jurídico, depois gestão e Comercial, né? Comercial, Você é é. comercial, né? Eu Você acho que fala vou até jurídico, Deixa eu comercial, começar vai- o comercial isso. primeiro, né? Eu acho que todo tipo de estudo é legal, né? Você ter uma base, se profissionalizar, quanto mais, né? Então é importante, mas quanto à realização do que está em lei, não tem essa necessidade. O mercado continua da forma que está, né? Os consultores. Eu brinquei, a gente teve na Paraíba uns dias desses atrás, né? Eu falei, o que não está na lei, como igual eu aprendi com meus advogados, né? O que não está na lei você pode fazer, né? Então, se não está, fique tranquilo, continua do jeito que está, ampliando vendas, agora com mais facilidade, né? Falando que agora é um mercado regulado e que tem uma SUSEP por trás, uma autarquia que vai cuidar dele ali como associado. Ainda em regularização, né?
Eu falo Em regularidade. pensando Autorizado, né? eu falo pensando já num pós, né? Pós. Porque até agora não está exigindo nenhum tipo de alteração, né? Uhum. Então, pensando já nessa conclusão. Então, quando você tiver como comercial, cara, é voar, né? Você tem uma possibilidade de falar que tem uma autarquia que cuida, que está fiscalizando, que tem um fundo que protege, que tem todas essas reservas, tem tudo isso. É muito mais fácil de se vender do que ter que comprovar que a associação ali, ela paga. A gente sabe o histórico do que já aconteceu no passado, de algumas associações que tiveram muitos problemas, que fechou, dando cano no mercado. Então, assim, quantos associados, quantas pessoas que queimam a associação por conta disso, né, lá desse passado. Então, tem essa mudança aí, com esse comercial podendo trabalhar da forma que sempre trabalhou, ainda tendo respaldo da SUSEP, tranquilo, mas não com relação a custo. Mas aí eu acho que entra uma coisa assim, até para você vender melhor e com mais segurança jurídica, é interessante conhecer. E eu acho que é interessante, sim, que as próprias associações Perfeito. passem a capacitar os seus consultores. Eu não estou falando Mas de um não é- curso não é- exigido, eu não estou nenhuma falando de uma... chancela, né? não estou precisa falando uma de um chancela. selo, de um certificado, não estou falando de nada. Estou falando de um dever de É o que eu comecei- educação É isso aí. que a própria associação deve ter em relação aos seus É o consultores. que eu comecei falando. Acho que, Acho que é por aí. o estudo, né? Aprender sobre o que você está vendendo. Como é que você vende uma coisa que você não conhece, né? Então, assim, é a base. Mas Tornar obrigatório por um mercado em transição, eu acho muito complexo. Não é obrigatório nem para o diretor da associação, é para a administradora, né? A administradora está dentro do sistema. Como é que pode ser nesse momento para o consultor, né? Que está lá na ponta. Mas esse processo de aprendizagem que tem que começar lá do diretor para que ele saiba o que ele está fazendo, e aí eu estou falando do diretor da associação mesmo, do presidente, até chegar lá na ponta do consultor para saber o que ele está distribuindo e quais as vantagens ele pode oferecer, eu acho sim que seria de grande valia que houvesse algum tipo de formação. Inclusive, a gente como federação acho que pode pensar Perfeito. nisso. Mas obrigatoriedade não, isso não está disposto na lei, inclusive porque uma das questões que se prezou muito foi por tentar manter as coisas como elas são, né? E como elas são, o associado vem e se transforma no consultor, né? São das relações de proximidade que a proteção se distribui. Então, juridicamente, na lei, onde fala na lei que o consultor fica na associação e não na administradora, doutora? Olha, você não tem essa frase expressa com essa clareza. Mas acontece que quem forma o grupo, só quem pode formar o grupo de proteção é a associação. Tá? Se é ela que forma esse grupo, reúne essas pessoas, e essa reunião essa angariação se dá através dos consultores, não faz sentido algum que esse consultor não esteja dentro da própria associação. Porque se é ela que tem autonomia para formar o grupo, como é que o grupo se forma se não através da angariação? Uhum. Né? A lógica está bem clara nisso aí. A lógica é essa. Esse é um dos motivos, inclusive, nesse processo do consultor estar na associação e não na administradora, né? Se ele está pendurado num SA, que é a administradora, tem todo um apego, né? Se tivesse isso na lei, claro, escrito, o consultor estará na administradora, você tem um apego dizendo que para trabalhar numa administradora você precisaria ter alguns tipos de certificações, até poder puxar esse gancho. Como não fala e fala essa parte perfeita que a associação é a formadora do grupo, formação do grupo de dizer haja associado não tem jeito, né? Não existe uma frase haja associado, existe uma frase vamos trazer associado para a base. Então, está bem claro nessa situação que nós estamos falando que o consultor é que tem que estar trazendo isso, e ele tem que estar na associação. É porque eu acho que o motivo da pergunta é porque o consultor, ele está muito preocupado se ele vai ter que virar corretor. O corretor sempre ficou preocupado que esses caras estão vendendo algo que não poderia vender e está me atrapalhando. Então, é uma briga que eles estão atirando e não sabe quem está tirando, mas todo mundo está tirando. Eu não acho um absurdo se futuramente vier uma normativa que exija, e até postaria que futuramente deve sair algo que não que o cara tenha que virar um corretor,
Mas também ficar solto, sem capacitação nenhuma, sem registro nenhum, também não dá para ficar. Mas eu acho Aí- que é a intervenção direta na associação. Aí autogestão. A autogestão. A autogestão da associação, é isso, aí nós estamos falando. Por isso que esse sei. bate-papo aqui é interessante nisso, né? É opinião sobre o que pode acontecer no futuro. Eu voltaria sempre para a lei. Eu também. Não, tudo bem. Aí eu volto para a lei e falo assim, pô, a entendi. associação tem sua liberdade de operação. Entendi. É por mas- isso que o segmento tem que dar Mas certo. olha só, o intermediário, aí o intermediário que é o consultor, tá? Uhum. Ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele está distribuindo. Sim, sem dúvida Inclusive nenhuma. porque se ele não tiver, o cara começa a Que hoje- inventar Que hoje tem zero. lote na lua, Hoje que é tem uma zero. coisa absurda. Exatamente. Depende da organização, ele tem zero ou tem até uma responsabilidade bem E forte. até em para alguns lugares. proteção Estou generalizando, né? Sim, Pegar sim, com- sim. né? para proteção do participante, eu concordo com o Gustavo. Eu não acho que é negativo essa questão da formação e também, sinceramente, não acho que é intervenção na associação, no sentido de uma intervenção que não seja constitucional. Não. Eu não vejo esse conflito. Não, na relação financeira, a gente acredita, né? O processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, chegar à maturidade a ponto de querer cada vez mais certificação de todo mundo que opera no segmento, eu acho plenamente possível. O momento hoje Não, o não momento fala, não é esse, não fala não. esse, né? Não, o momento Agora, não no é esse. futuro Mas aí- do crescimento, nós estamos falando uma coisa, né? Nas discussões todas que já tivemos em todos os processos, é triplicar o tamanho de proteção patrimonial veicular em 3, Você 4 falou anos. de tamanho, agora eu que vou puxar a pergunta. Porque essa ela me irrita. Somente 20 administradoras poderão ser abertas. Brasileiro é um bicho muito criativo, né? Não, Não, vamos onde tirou contextualizar. isso? Contextualiza. Contabiliza, de onde veio essa Contextualiza. frase? Foi levantado nos bastidores do mercado, Em grupo de nos WhatsApp? backstage do mercado, que no primeiro lote só serão aprovados de 20 já deram até o número, de 20 a 30, apenas 20 a 30 administradoras. Primeiro lote? Primeiro No lá. primeiro, Ah, tá. no primeiro, a SUSEP autorizaria de 20 a 30 administradoras. E aí começou uma correria, inclusive, de vendas de projeto de consultoria para abertura de administradoras. De uma coisa que nem tem uma estruturação escrita ainda. E eu acho que tá, me corrija se eu estiver errado. O que a SUSEP fala é que, se alguém quiser água, ele tá falando aí. Tá tranquilo, tá Aqui é tranquilo. bagunçado mesmo. A SUSEP fala que ela irá autorizar através de lotes, de lote para não. E foi um evento, se não me engano, foi o Carlos Não, Queiroz na falou. própria lei está escrito lote. Não, mas Na ele própria falou resolução. que não Na será menor. individual para não ter vantagem competitiva. Isso, Isso. exatamente. E é sensacional isso. É justo, né? É justo. Mas é deixa, justo. deixa eu levantar nesse Mas- sentido. mas aí. Por como é que veio o por que número que eu 20? sei de onde foi? Isso aí- Teve, logo depois que saiu a lei, eu esqueci o termo que usa, que o Reginaldo escreveu um Posição complemento de motivos. sobre a lei para poder justificar a aprovação do concurso da SUSEP. Que lá estimava-se que no primeiro ano haveria 20 administradoras. Mas haja criatividade, hein, para Aí, juntar tanta coisa que não tem nada a ver com nada. Isso, veio lá do dá- além. Foi disso. Ah, tá. A vez do Não, além. não além não, velho. É, Teve, além. a SUSEP abriu um edital de, Não, isso. convocação não, para. Como é que fala? Concurso. Quando você vai, concurso. É isso. Porque ela é isso O mesmo, Reginaldo você escreveu. É esperto, hein? O Reginaldo escreveu. Eu lembro disso aí. Porque Tinha ele orçamento escreveu. e aí as taxas que ia ser Aí lá arrecadada, está, que tinha pagava. a estimativa no primeiro ano de 20 administradoras. Não, mas estimativa de 20. É porque Gente, precisava ó, de ter uma base é- para poder fazer essa Não, solicitação. não Até para bem. pedir vaga de concurso, etc. Isso. Tudo você tem que Você ter faz uma uma estimativa. Você né? faz a estimativa de que você Pois precisa é. de X Agora, isso não pessoas quer pra- dizer que Que serão serão- autorizadas somente 20, ou menos de 20, ou mais de 20. Agora, Isso é agora, um número agora eu lembrei, hipotético. eu liguei um negócio, né? 20, tá lá as 75 vagas, que pode ser mais 150, Isso. mas esse número inicial dizia que 75 pessoas só conseguiria analisar 20. Perfeito. Realmente, uma estatística boa essa, né? Bem do além, né? Não. Além Eu do horizonte, tem hora. tô pegando porque eu lembro. Ah, Isso, e- aí e- se agarraram isso. Pegando a Entendi. carona no assunto, Boa. o negócio dessa coisa de consultoria para abrir administradora. Não tem a norma, Kleber, mas acontece o seguinte, aí não estou puxando sardinha para o meu mercado de advogado nem nada. Vamos pensar o seguinte, para eu me habilitar ali como administrador, se for esse o caso,
eu tenho que ter conduta ilibada, eu tenho que ter Bom fonte de renda, eu tenho que ter imposto declarado, eu tenho que ter o recurso de onde ele veio. Ok. Como essa não é uma cultura do nosso mercado, infelizmente, né? Até porque a gente vem de um mercado onde a entrada do recurso se dá numa entidade do terceiro setor, que eu não posso fazer distribuição de lucro para sócio, né? Essa estruturação financeira daquele que se quer habilitar como administrador, ela tem que passar por um processo de organização, Sim, sim. que é perfeito. jurídico, que é contábil, que é financeira. Que se essa pessoa quiser, lá no dia em que a norma começar a viger, preparar isso em 60 dias, não vai conseguir. Não, com certeza. Com Não vai certeza. conseguir. Não, com certeza. E isso faz parte, não do projeto. Acho que isso que está errado. Sim, não é vender sim, o projeto. sim, sim. Mas você tem que se estruturar e se É uma preparar preparação, para né? que você esteja apto a participar. Perfeito. Qual a dor E está sendo outra? vendida? Aí que é o ponto. Ah. E outra, não é só o sócio, né, que tem que se preparar. Você precisa O time todo, né? A do governança, time né? todo, você precisa de toda a diretoria. Se você não quer partir para uma estratégia de contratação toda nova, toda de pessoas que estão no mercado, você tem que tratar o seu time. Então, você tem que qualificar o seu time. Você tem que entender já quem está apto, quem pode estudar mais um pouquinho, quem você pode mudar de função, enfim, para que você tenha pessoas de fato qualificadas. Isso não se faz em 60 dias. Não, Então, concordo. esse processo preparatório, ele passa por entender o que vai ser exigido lá na frente no projeto e tratar todas essas questões financeiras, contábeis, jurídicas, societárias, que são indispensáveis para que você chegue lá na frente apto a poder montar o plano de negócio. Vender plano de negócio agora é uma idiotice. Desculpa Mas- para quem está fazendo. Mas preparar para isso, Sim. Mas aí eu Não vou, tem como eu vou fugir. levantar um outro ponto que é meio que polêmico nesse sentido assim, ó. Concordo 100% com tudo que você falou, não troco uma vírgula. Mas qual a vantagem de ser estar entre as primeiras administradoras, sendo que a gente tem um prazo para poder cumprir esse processo? você sabe que tem gente que quer estar por último? E aí Eu, ué. Não, porque eu levanto isso como polêmico, porque certeza. Ser o primeiro pessoal não quer tá dizer que é vendendo, bom. vendendo algo no sentido, não da preparação, mas que assim, a partir daquele momento, as primeiras que saírem, não vai dar tempo de outro lote de aprovação para você se adequar e estar com o contrato da administradora formalizado com a associação até o final do prazo que a SUSEP estipula ali dentro da... É a mesma coisa das Da 20 infra, né? administradoras. É um exercício de chutometria louco Por isso- baseado no mas nada, né? aproveitando esse canal, né, para a gente poder esclarecer esse ponto, porque o que está se vendendo, né, e para trazer, acho que clareza e calma para as pessoas, porque isso para quem não está tão inteirado, né, para quem não tem essa fonte direta dentro das federações, até fazendo uma propaganda, né, com relação à FENG aí, as associações de Minas se filiarem à FENG, ter esse acesso a esse tipo de informação para poder ter essa calma, poder tomar a decisão correta, isso é muito grandioso, de muita valia, né? Então, assim, pegando para quem está fora, trazendo esse ponto para poder ajudar realmente nesse ponto aí. Tem gente que nem vai conseguir, ainda que comece agora, se preparar dentro desse tempo. Sim. E isso, acho que depende da sua finalidade, olha só. Não tem um troféu, né, lá Não na frente. não tem. Inclusive, os primeiros são os que vão. As cobaias. É. Fala feia, né? Então, É. aproveitando isso, vamos falar de prazo, então. Porque se está com tanta pressa de abrir administradora, por quê? Quais são os prazos para uma associação estar ligada a uma administradora e sair do processo em regularização para regularizado? Nós estamos falando agora da minuta que está em consulta pública. Então nós temos esse período agora daqui a pouco chega outubro, né? Isso. Então nós temos Estamos na outubro, metade do novembro e mês. dezembro, estamos na metade do mês. Pós-consulta pública, tudo lá dentro, vamos imaginar no melhor cenário, né? Dezembro, janeiro sai uma resolução. Melhor cenário. Agora, quais são os prazos para uma associação
se ligar ou contratar o administrador. Como o Brasil só começa depois do carnaval, eu acho que Ainda- o carnaval esse ano que Deixa eu vem é olhar aqui fevereiro ou quando- março. Fevereiro, dia 14 ou 15 de fevereiro, alguma coisa desse tipo. Tá. Então tá. Depois de fevereiro, o prazo que está na minuta para que as primeiras administradoras se habilitem 60 dias. no primeiro lote é de 60 dias. Isso é Se para ela ir lá, habilitem, né? Cadastrar lá, eu ir quero. lá e apresentar o documento, aquela lista toda de documentos que está na Isso, resolução e falar, eu isso. quero, eu posso, eu quero, eu vou tentar. Tá? Depois desses 60 dias, começa o prazo de análise da SUSEP, né? Que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas vamos fazer um paralelo? Mas só um ponto. Aí nós estamos falando da construção da administradora. Ok, mas os prazos das associações se ligarem à Mas administradora. olha só, como é que mas você vai é contratar isso. uma administradora que não está Você vai chegar- aprovada? Não, então, Uhum. vamos lá. Exatamente. Eu acho, no meu pessoal, tá? Que é audiência pública, né? Consulta pública, Consulta não, audiência pública. Agora, Consulta- consulta estamos em pública consulta. é esse momento escrito. Isso. Se isso não Dia- for suficiente, 1º de fevereiro, pode ser que primeiro de aconteça uma outubro, né? audiência. Ah, 1º de outubro. Primeira vai semana ser. de outubro, para não ser... É, pra 1 ou não 2 de cravar. outubro. Eu acho que ele não vai ser definido e vai empurrar, então, para uma audiência, um outro segundo tempo. Não, a Que gente vai não sabe acontecer- disso ainda. A gente não Não, sabe. a opinião, Não eu sabe. acho que pela Tá. quantidade de situações que foram levantadas, a quantidade de protocolos que vão levantar lá, Não Mas, tem nenhum ó, até agora. não tem? Não. Não, mãe. Não sei? Não, tem isso. Ah, Mas imagina assim, a minuta já dá prazo, gente. Já tem os prazos declarados Isso, na mas, na vamos, minuta. mas vamos usar que Agora, está imagina- correndo tudo dentro desse então, prazo. mas lembra o Porque tem seguinte, que ó. dar, justifique sua resposta, né? Qual o problema, o que você faria, por isso não tem nenhuma. Porque Verdade. o processo é o seguinte: data da resolução publicada, aí começa a contar os prazos. A Fabiana estava comentando sobre os prazos. Não, mas Te nem- interrompi. antes da publicação, o CNSP tem que aprovar, não é? Tem que fechar a minuta Não, e o então- CNSP aprova. Então, Aí que é o tal do carnaval. não, então é por isso, exatamente por isso. É pós-publicação da é um resolução. perigo falar alguma coisa, porque daqui a pouco assim, olha, a minuta... Saiu em janeiro e Depois do vocês falaram. carnaval. Por isso que a publicação da 17 de resolução... fevereiro, carnaval. Eu não quero falar data, não existe data, ninguém Lógico sabe de que não, data. exato. Então, se a gente vai falar uma coisa, vai dar um chutômetro. qual que é Agora, o- pós-resolução. A cronologia Acho que acho que correta é boa, o seguinte, boa. É isso resolução aprovada e publicada, Exatamente. Isso. inicia-se o prazo de 60 dias para que a administradora que queira se habilitar no primeiro lote se habilite. Maravilha. O prazo de análise e aprovação da administradora não está escrito em lugar nenhum. Uhum. Pela prática do que a gente vê ali na SUSEP, nada é autorizado com menos de 8 meses. Sim. Ótimo. Tá? Porque comparando uma abertura de uma S4, uma análise Estou de uma comparando S4. com Sandbox, estou Isso, comparando com S4. S4. Só que coisa. quantas Tá? vezes na história a SUSEP recebeu 100 pedidos de uma vez, de uma S4 de uma vez? Ainda É, tem essa. ainda tem essa. Né? Ainda Tá. tem essa. Agora, pós. Bom, vamos lá. Vai chegar lá aquela enxurrada de pedidos. A gente acha também, né? Não sei. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Não, quantidade. Pode ser que chegue 20. Aí quem tá É, falando pode os ser. 20 Aí quem vai falou 20 acertar acerte. 20. Mas nunca chegou 20 também bolão, de uma vamos vez. fazer um bolão. É. Tá. Não, no Sandbox chega. No Sandbox, que ele abriu o edital. Sandbox teve um de 24. 24. Isso. É. 22, acho que foi 22 e 22. Mas enfim. Tá bom. Bom, enfim. Então vamos lá. Resolução aprovada, abriu o prazo, administradoras se credenciam ali para se habilitar, processo de habilitação rolou, chegou no final do processo, habilitadas em lote as tais 20 administradoras. Oh, Ou 30, ou 40, ou 40, 50, ou 60, ou duas. Ô, Duba, sou nenhuma. Ou nenhuma. Mentira, nenhuma não tem jeito. Vamos lá. Habilitadas as administradoras, aí a associação tem 6 meses para contratar. Agora, se esses 6 meses aqui acontecer antes do prazo total previsto, que é de 18, vai prevalecer 18 meses. Uhum. Tá? Então, A 18 mais contar da 2, mais aprovação. 60 dias. 18 mais 2, que são Então, 60 dias, Nós mais temos 18 um prazo de Isso, 18 exatamente. meses 20 meses. pós-resolução. pós-resolução. Esse é o prazo da associação para contratar Contratar. a exatamente. administradora. Tá? O que é a corrida? É a corrida de quem quer ser administradora. E aí, por isso aquela questão, por que querer ser o primeiro, por exemplo? Ou por que Você- querer ser uma administradora Por que também, ser né? administradora? Tem- Agora, se tem você isso aí. quer ser administradora São viés primeiramente, tem algumas situações que eu imagino que alguém quer abrir um administrador rapidamente. Então- Aí a associação vai contratar essa administradora rapidamente e vai estar regularizada. Vou dar um exemplo que eu vejo uma possibilidade de alguém querer fazer isso.
Porque comercialmente ele é agora, não em regularização, ele já é regularizado. Uhum. Então, Tem gente que precisa disso para comercialmente. resolver processo também, né? A questão de processo resolver também. Por isso que fala que Agora, é diferente, exatamente. mas Ah. fora isso, enquanto está nesse prazo de 18 meses, você está acobertado ou coberto pela lei do mesmo jeito. Então, se Sim, a operação é a lícita. operação é lista do mesmo jeito. Então, se a pessoa escolher um mês, ou 14 meses, ou 15 meses, ou se o prazo exceder mais os 6 meses, ele tem ainda mais tempo para se ajustar. Por isso que a corrida para ser administradora, dependendo de como se explica, não tem nem muito sentido, a não ser esses dois. Olha, comercialmente, o ser regularizado é bom. Judicialmente, resolve um problema mais rápido. É só por isso, né? Fora isso, Mas não quer dizer você que tem não. mais Para tempo. quem quer ser uma administradora comercial também tá. é interessante. Para quem né? quiser abrir uma eu acho que administradora, exatamente. Aí o cara Quando- quer ser o primeiro. O cara não é um Só para que um, ele né? só vai ter necessariamente cliente se for hoje, se for publicado hoje, daqui a 20 meses. Mas, Gustavo, então vamos lá. Depende da cabeça. Tem gente, não é Gustavo, possível que a associação vai querer contratar Tem. uma administradora competitividade, É. Gustavo. mas é para competitividade Entendeu? É, comercial. Competitividade comercial. Quem se Entendi. cadastrar vai falar, olha, Você meu fala, processo agora está finalizado. É. Eu tô debaixo Isso. da SUSEP totalmente. Mas Mas falar a gente- da minha operação. Mas a gente eu- conhecendo o e mercado, como E conhece. eu não faço diferença nenhuma do que eu produzo hoje, tá? Tanto é que nós não publicamos. A gente só publicou depois de muita insistência. Estamos, nem sei qual palavra utilizamos. Cadastrados e tudo mais. É óbvio que eu sei que cada operação tem. A gente já falou muito do Reclame Aqui, por exemplo, faz bizarramente mais diferença do que o cadastrado. Até porque o público conhece o Reclame Aqui. O público Exato. não conhece. Isso aqui é sou o um nosso Brasil pequeno gigantesco, mundo, né? Agora, imagina o seguinte. Então, você- assim, te cortando, eu como gestão da associação que hoje eu faço parte de direção, eu vou ser no último dia, Então, que eu vou contratar. era essa pergunta que eu ia te fazer. No último dia. Porque olha só, imagina, abriu uma administradora de uma pessoa que talvez você conheça, talvez não conheça. Uhum. Aí, você abriu uma, ou só abriu duas, ou só abriu três. Você vai contratar de cara uma administradora, Porque você não sabe nem os indicadores dela, por exemplo. Isso aí, perfeito. pessoas que nunca conheceram o mercado de proteção patrimonial, por exemplo, administradora. Imagina, alguém, sei lá, que tem alguma outra coisa e abre administradora. Sem você conhecer uma, duas, três, quatro, você tem 18 meses para conhecer. Não, vamos dizer, em vez de fazer no último mês, você tem 16 meses para conhecer. Por que você contrataria primeiro? A não ser que você falando assim, olha, mas isso comercialmente é bom. Eu só fiz essa pergunta porque eu não sei se comercialmente é tão bom você ser administrado rapidamente por alguém que saiu do primeiro lote. Ou se você tem realmente, você pode ver 10, 20, 30 no mercado, quem não quer abrir administradora, quem quer ficar no mercado só como associação. Então, eu não entendi muito bem porque alguém quer fazer uma coisa extremamente rápida. É porque Vai aquela coisa em mercado, tá? Mercado devagando. novo, você não pode ser o primeiro a entrar, não, tá? Isso. Mercado novo, você primeiro vê o mercado, como é que ele vai, depois você decide. Mas vamos devagar no Na minha, pensamento. na minha aí. opinião, tá? É isso. Tem muita gente que pira a cabeça porque ele não vai conseguir abrir a própria administradora. Uhum. Independente de conduta, nome, parentesco e dinheiro. Tem muita gente Muita que gente acha que isso aí pira é o nisso. fim do mundo. Acabou meu É negócio. importante falar sobre Isso. isso, porque esse é um ponto por exemplo, a gente crítico. tem um dos nossos negócios, gestão segura, não fazendo propaganda, a gente faz a gestão de sinistro de várias associações. O que ele nos paga, a gente dá muito mais retorno por cara, abaixando a sinistralidade dele do que ele não paga. Não é só uma composição de mão de obra que ele economiza na terceirização. Eu tenho comigo, já falei para algumas pessoas, que ele contratar uma administradora vai gerar um custo para ele, Mas vai reduzir mas vai reduzir na despesa. Ele se vários, assim, no mínimo, pode reduzir a inadimplência e pode reduzir a sinistralidade. Sim. Que vai trazer mais resultado para ele. E o ticket médio também do sinistro, né? Porque Isso. Aí, como mas ele vai comprar- porque aí vai na sinceridade também. eu falo de uma maneira geral, né? Compra com maior volume, uma série de outras Então ele coisas. contrata um Economia de escala, serviço, ele gasta para economizar muito mais. Ou seja, a administradora, eu posso estar errado, mas eu já sonhei com isso, não consigo, até hoje não consegui mudar de opinião. Ele contratar uma administradora, contra a vontade dele, gastando o que ele não gostaria de gastar, e essa administradora for boa, ser competente, ser de mercado, vai devolver para ele resultado, velho. Então, Também a acho. pessoa tiver um pouquinho mais de maturidade, de calma, ele fala assim, olha, dependendo quem for as administradoras, quem estiver por trás, a conduta, o nome, tudo, é vantajoso Eu para mim. acho que- Isso é cálculo. Se eu fosse contratar uma administradora,
Eu ia olhar o que ela consegue me trazer de performance dentro do meu negócio. Exatamente. E se ela me traz alguma outra oportunidade também. Então, um exemplo, olha, eu vou te trazer um outro produto aqui para colocar dentro do seu negócio para poder vender. Eu tenho uma infinidade de coisas que pode colocar dentro disso que vai te trazer uma rentabilidade que talvez você não estava nem esperando. Acho que a gente ter. volta lá no começo da conversa. Qual que é o meu ponto forte? É gestão? Porque se não for, cara, Perfeito. talvez contratar e terceirizar seja algo interessante para mim. Mete marcha na vida, Olha, então, se você Exato. semana passada, Meu, uma coisa que vende me chamou. igual doido. Semana passada, uma coisa que me chamou a atenção. Eu tô tendo, pelo menos, no mínimo, 5 reuniões para falar de regulamentação por semana. Pelo menos 5 reuniões. E na quinta-feira passada, eu tive com uma associação que ela tem 18 mil placas. Então, é uma associação grande perante o nosso mercado. Uhum. Ele falou, eu não quero ter administradora. Eu não gosto de fazer essa parte de governança. Eu sou forte em vendas. Eu quero continuar trabalhando esse processo. E que bom que eu vou entregar essa operação na mão de alguém, que é um negócio que hoje é uma pedra no meu sapato e que me trava para talvez evoluir ainda mais o meu comercial. Então, a visão dele e é totalmente... E quebrou tudo que eu tinha de visão de falar assim, olha... todo mundo que tem uma base em determinada quantidade de itens, ele vai querer ter a sua própria administradora. E ele veio e desconstruiu tudo isso. Eu também tenho feito muitas reuniões nesse sentido e aconteceu uma bem parecida com essa sua. Também uma associação desse porte aí médio, perto dos 20 mil itens. Não, aí eu não vou falar em respeito à conclusão que ele tirou, mas do que a gente conversou. Entendendo qual que é o ponto forte, qual que é o ponto fraco, quais são as habilidades que ele tem, o que é melhor desenvolver, e a capacidade mesmo de entrar nessa cadeia regulatória que é chata, da pessoa é travada. também, né? O que a pessoa quer da vida, né? Às vezes está na hora de pôr o pé para cima. Mas uma coisa que a gente conversou que foi muito interessante para esse cliente específico é o seguinte: olha como é que as pessoas vão me querer como cliente. Eu tenho 20 mil itens. Vai ter administradora se batendo aí por mim. Isso aí a gente falou também Eu da vou Paraíba. Vai contratar ter quem me der o melhor preço Isso. e o menor prazo. Isso. Ó, então esse Né? gancho aí mostra duas situações, pelo menos, que a FENG briga. A FENG briga para o consultor ficar na associação, porque Perfeito. o único jeito desse nosso diálogo aqui dar certo Isso aí eu acho que é inegociável. é inegociável. O consultor fica na associação, porque senão a associação estaria esvaziada. Eu nem gosto de consultor, eu sempre falei. Pegaremos Pegaremos em em armas. armas, junto com os consultores. Por quê? Senão a associação está Senão- esvaziada. A questão do marketing, que é o processo também de trazer associado para dentro, ela é uma prerrogativa É um ponto que foi da levantado. associação. Com ponto, é claro, né, o compliance em conjunto com a administradora é um compliance, não é uma gestão da administradora. Se nós estamos falando que a associação ficaria com essa questão comercial fortemente, é um dos motivos que a FENG briga profundamente para o consultor ficar lá na associação. E a gestão do marketing, a comunicação do contrato, a comunicação de trazer o associado para dentro também da associação, é algo da associação. Claro, tem uma correlação até jurídica que a Fabiana defende também, aí eu estou só entrando nesse ponto, por quê? Porque é um contrato, né? É um contrato que tem uma administradora, que tem uma associação e tem um grupo lá. Então, as partes têm que estar muito cientes do contrato. Mas a divulgação dentro de um contrato bem ajustado, ela é da associação também. Desculpa. Não, Vai lá. Vai. Eu ia puxar um outro ponto também dentro disso daí, que sai um pouquinho fora, é das associações abaixo de 1000 itens também. Eu acho que é uma briga também, que é mais de orientação do que uma briga. Mas essa batalha já está ganha. Quem está abaixo de 1000 itens, Tá ganho também. mas eu falo, é uma orientação que se ele conseguir, beleza, o atuarial entregar isso, mas dentro de uma administradora, eu não vou usar o termo maternidade, tá? Eu vou usar o termo incubadora. Lá vem. Quando você junta associações de menos de 1000 itens, e elas estão juntas ali dentro daquele grupo, isso também reduz o valor do rateio, tá? Dentro desse processo. Vou discordar de você. Aí, Sabe por quê? Os grupos, eles são incomunicáveis em seus custos. Eles são centro de custos isolados. Perfeito. Então, você não pode ter um grupo afetando outro grupo.
Então, se aquela entidade ela não é autossustentável de maneira atuarial, Uhum. tendo menos de 1.000 itens, você não pode compensar ela com o rateio de outra administradora, nem somar as duas, porque elas são unidades Outra financeiras e associação. contábeis apartadas. Não pode. Tá? Isso aí a lei não permite. O que eu acho que faz sentido é que essas duas pequenas aqui, menores que 1.000 itens, caso elas provem atualmente que elas conseguem funcionar, talvez isso seja mais viável para elas funcionar com uma administradora, porque para 1.000 itens, o que você tem de custo operacional de gente é muito grande. Sim. E talvez pagar uma taxa por item proporcionalmente seja menor Faça do que você sentido. ter uma grande folha Sim. de funcionários para poder dar conta disso. Então, eu acho que a administradora, até para as menores, ela vai facilitar essa prova dos 9 aí, de que eu consigo ficar de pé. Eu não tenho esse custo operacional. Esse custo operacional é terceirizado. Porque até provar atuarialmente para uma situação abaixo, porque 1.000 a gente chegou num cálculo atuarial que passa, né? Sim. É por isso que eles são, né? A fase da maternidade passou muito tempo, né? Já está todo mundo crescidinho, todo mundo já anda com as próprias pernas, e aí essas operações que existem hoje, elas precisam ser sustentáveis. Não tem como a gente, igual a Fabiana comentou bem, né? Os grupos, os CNPJs são autônomos. E como são CNPJ autônomos, tem que tratar com essa situação. Ou você dilui o custo tendo administração externa, ou você cresce. É por isso que, inclusive, esse prazo de 18 meses é interessante. E nós estamos finalizando já o nosso primeiro Feng Talks. Não estamos finalizando agora, não. É só dando aquela situação. Eu ia já puxar estamos para há um tempo bem bacana já. Eu ia puxar para umas considerações finais e fazer um complemento para o outro, né? Quando uns tópicos para o próximo, mas a gente tem alguns minutinhos a mais que eu imaginei. Voltando no ponto, o rabo de foguete que a Suzep pega na questão do marketing, eu acho que tem que aprofundar um pouco mais sobre isso, pela minha opinião. Porque quando uma seguradora faz, ela é responsável direto pelo marketing. Mas ela não exclui a responsabilidade do intermediador. Isso, exatamente. Tem a lei do corretor e tudo mais. A corretora e tudo. Aí o que a Suzep falou? Questão do marketing. Vamos lá. A Suzep vai fiscalizar a administradora. Então, o primeiro a ser punido é a administradora. Só que aí o cara, eu tenho uma administradora e tenho 3 clientes. 1, 2, 3. Eu não posso deixar você livre pra você falar o que você quiser. Pra você publicar o que você quiser. Só que aí você fala assim, cara, mas como é que você vai fazer a gestão do meu marketing? Então, isso que ficou muito complicado e complexo. E eu acho até de ser resolvido, tá? Porque a administradora fala assim, não, eu não quero nem mexer com isso. Se a responsabilidade for tua, o problema é teu, segue sua vida. Só que a Suzep no INFE falou assim, não, alguém tem que ser responsável. Se eu não posso responsabilizar a associação, eu tenho que ir na administradora. Mas a FENG fez uma proposição sobre isso. Uma posição bem, bem clara. Doutora. O que nós sugerimos foi que a administradora seja obrigada a publicizar o contrato. Publicizar. E que dar publicidade. Dar publicidade ao contrato. Fofocar, deixar disponível e que o marketing necessariamente faça remissão. Bom, tá afim de falar difícil hoje, né? Que o marketing fale lá que aquele produto está relacionado ao contrato X. Então, a administradora tem que deixar esse contrato aberto, tá? E o marketing tem que falar onde o contrato... não só a FENG, né, Kleber? A gente fez isso em consenso com as demais federações e é um raciocínio apresentado como confederação até. Que nos parece um meio do caminho. Que olha, a regra está aqui. Consumidor, você tem a regra, você sabe onde achar a regra, ela é clara e simples e está disponível. Então, lá no marketing, como eu não vou conseguir controlar o exército todo de consultores, que pelo menos se obrigue a fazer referência, melhor do que remissão, referência a esse contrato que é público.
Te né? corrigir, é um vício de linguagem. Não é que a FENG está sugerindo, né? Foi a FENG junto com as outras É porque a federações. gente está falando aqui CNP, Feng Talks, e aí, Feng Talks, Feng Talks, e e tudo até vira uma- Feng, né? né, um disclaimer É, que o mercado fala é, que só pra gente a não- confederação não faz nada, não faz nada. O grande detalhe é que isso aí, inclusive, serve como cenas para os próximos capítulos, né? Para o nosso próximo talk. Nós estamos chegando já no prazo final de entrega de cada um fazendo um trabalho, cada federação, ou seja, qualquer ente do Brasil. Quem quiser, né? Quem quiser colocar na SUSEP lá as suas sugestões, considerações. Então, isso realmente é super importante Legal. ter isso. Acho que as entidades, associações, federações, elas precisam se mover em relação a isso, que o prazo está acabando, porque depois não adianta só ficar batendo boca, né? E nem só ficar, não, isso está ruim, está ruim, está ruim. Tem que falar assim, onde está ruim, o que está bom e como melhorar aquilo, né? Tem um ponto muito bom que as pessoas acho que não atinaram ainda. Se eu fosse seguradora, eu ia ficar indignado. Então, inclusive de seguradora, se você quiser avacalhar a gente, é isso aí. Fácil não. Prazo de liquidação, corta. o prazo de liquidação do sinistro, Isso é interessante para o próximo Feng Talks. 90 dias em associação, enquanto seguradora é 30. Vamos falar disso aí depois da consulta pública? Isso é importante. Esse assunto a gente vai tratar depois da consulta pública, porque ele é muito importante pra gente. Eu vou puxar então. É porque a lei de contrato de seguro é pesada, pesado. velho. Mas a vantagem é que a gente é proteção patrimonial mutualista, nós não somos seguradores. Não, Ó, sim. Esse Mas prazo 30, aí se fosse 30, pra você ver. vem de um outro lado positivo da norma, que é a questão do rateio poder acontecer a cada Isso, 3 verdade, meses, tá? sim. Então essas duas coisas estão correlacionadas. Mas eu vou te dizer uma coisa, apesar desses 90 dias eu entendo como um ganho, ser muito positivo, quando você vai pensar na liberação da reserva técnica, quanto mais rápido você regula, mais rápido você paga, mais rápido você libera a reserva. E aí, mais baixo fica o seu rateio. Uhum. Então, que bom que a gente tem o prazo, né? Que bom que ele pode ser trimestral, mas se você fizer rápido, você também tem a baixa Abaixa. da reserva. Isso te possibilita liberar esse recurso para outra coisa. É melhor fazer em outro pelo tempo, não vai dar pra explicar isso tudo mesmo, não. Inclusive, não, é os nossos complexo, técnicos já falaram assim, vão olha, pra- vocês vão estão pra- fazendo- Cenas dos próximos capítulos. O crédito que você tem. Não, e comercialmente, você- com certeza é melhor fazer desse jeito Não, também, né? Vou puxar um outro gatilho que a gente está falando, Tem que anotar aproveitando isso essa aqui, questão do rateio e tudo isso. Falar um pouquinho de tecnologia também, né? Com Opa. relação a isso. Acompanho muito essa parte de sistema. Várias associações de próximas aí. E posso falar que cerca de 80% dessas associações não usam 100% de recursos de sistemas, independente de empresa, tá? Tô com o Feng aqui agora falando. E com um problema muito sério. Sem a questão de parametrizações para poder fazer o rateio, elas fazem o rateio atorial, mas não é um rateio que ela tem um domínio dessas informações todas do sistema. Então, aproveitar esse período também para reparametrizar o sistema, colocar todas as informações dentro do sistema, porque todos esses relatórios, todas essas informações, auditorias futuras, tudo isso, se o sistema não tiver carregado de informações, vai ser um problema Nenhum sistema se alimenta, né? gigantesco. Autocimento. É um problema gigantesco. O pessoal não se atenta a isso, deixa muito aberto. Uso de planilhas, uso de sistemas descentralizados. Tem uma necessidade muito forte dessa organização. Então, se atentem-se a isso, qualifiquem a equipe, busquem treinamento, façam essas reparametrizações de quem precisar de fazer, porque vai ser um complicador muito grande, tá? Ninguém está se atentando a isso. Eu vejo pouquíssimos fazendo esse tipo de processo. Então, assim, é um toque, né, uma sugestão com relação a esse processo aí. Ótimo. Errei o tempo, a gente tem que encerrar. Eu vou puxar aqui. Agora vamos lá. Vou puxar rapidamente para consideração. Ele passa rápido, Para as né? considerações finais. Acho que tem que fazer uma certa propaganda da FENG, né? O Perfeito. motivo dela estar aqui e por que federação antes, federação hoje, o mercado mudou bastante. Muitas pessoas que eram contra a federação antes, hoje vê com um olhar diferente, até porque o mercado mudou. Precisa de ter uma representação, uma linha de comunicação. E a FENG, a proposta dela é essa. Me fizeram uma das perguntas que foram feitas para mim, se a FENG, qual o escopo de atuação da FENG? Somente político?
o que, que ela vai fazer além, o que, que ela vai entregar. E aí eu deixo até para o presidente iniciar a resposta, o porquê da FENG, qual que é o intuito, se a FENG é só para as grandes, como vem falado. Fico até feliz, né? Eu estou grande com força nesse ponto. Então, uma federação é para informação, é para representação. Tem um lado político, tem um lado jurídico, tem todos esses lados. Representação acho que é o mais importante do segmento. O segmento agora tem uma lei específica, vai ter resolução específica, então é um segmento que precisa de representatividade. É fundamental isso. Então a federação é para todo mundo, qualquer um. E as federações unidas formam uma confederação. Eu acho super importante associações estarem plugadas em uma federação em cada estado. Em Minas Gerais tem a FENG. Então aquela mensagem, venha para a FENG você também. Doutora? Marketing não é seu forte, presidente. Então, ainda bem, né? Eu acho que uma das grandes questões está mesmo ligada à representação, e aí eu vou colocar isso de uma maneira muito simbólica. Assim. Quando eu vou conversar com um cliente, eu tenho que ter um ponto focal lá dentro. Porque se eu conversar com todo mundo, cada um me diz uma coisa e cada um me conta um pedaço da história. E essa conversa fica muito complicada. Então, quando a gente, enquanto federação, consegue representar um segmento com uma voz uníssona para falar uma coisa só, a gente debate primeiro, conclui, forma uma ideia e vai com uma fala que é única. Não são falas fragmentadas, não é um monte de gente, cada um gritando uma coisa. É algo que foi debatido, pensado e levado como uma ideia de um conjunto. E isso tem um peso que simbolicamente, politicamente, dentro da autarquia, dentro do Congresso, enfim, isso tem um peso, não só porque é um monte de gente numa voz só, mas porque esse monte de gente, antes de abrir a boca, teve que passar por um consenso, teve que passar por uma discussão, teve que passar por um estudo, teve que passar por uma estruturação dessa ideia. Então, eu acho que esse conjunto de entidades faz com que as ideias sejam mais maturadas. Né? E aí essa representação ela é mais verdadeira. E você sair sozinho também para buscar informação é muito mais complicado, né? Você sair... Claro. Porque da mesma forma que você fala para levar, sem estar... também para buscar. Para buscar também é muito complicado, né? Porque você vai pegando um pedacinho de cada coisa e no final pode ser que esse quebra-cabeça, igual o G usei esse termo mais vezes hoje, ele não se encaixe. Então aí você fica meio que perdido. Então é muito importante o papel da federação em tanto levar quanto trazer isso e ter esse focal também para tratar essas informações. É isso, assim, eu acho que hoje no Brasil, né, hoje no mercado de proteção veicular, tem alguns projetos de federação muito sensacionais. A FABSul, projeto organizacional fantástico, tem a FEBERG, que no estado do Rio de Janeiro, que é um estado, em termos de associação, altamente representativo, a FECASP, um polo econômico do Brasil, e tem uma importância, e a FENG, é natural que seja grande, porque a quantidade de associação, em termos de placa, faturamento, os principais fornecedores é daqui também. Então a FENG, não a FENG, mas Minas Gerais como estado, polo, né? E como é grande por natureza, eu acho. Então é natural que a gente tenha que se organizar, é importante que a gente tenha que se organizar para ter uma força de opinião. E aí fica agora até o convite, um compromisso que eu fiz, o Gil fez, a doutora Fabiana fez, até o próprio Kleber fez, tomando a liberdade de falar pelos 4 e pelos outros diretores também, que não é um império feudal, onde alguns só falam, o intuito é que todo mundo participe, que tenha voz, é um compromisso particular que quando eu falo com quem eu convido, não quer dizer que o que você quer vai ser aceito, é óbvio que não, mas se você quer participar, você vai, por favor, tem muito trabalho a ser feito. Se você quer dar opinião, vai ser ouvida, vamos ser discutido e não ser aquela coisa do tipo grupo de avisos, grupo de notícias, grupo de recados. Tem gente que quer só isso e tudo certo. Outros não, outros de fato querem participar. E eu tô vendo as pessoas bem abertas a esse movimento, essa oportunidade nova. Então, aqui vai estar no YouTube, né? Então acho que no YouTube não vai ter como colocar o link, mas no Instagram da FENG, que eu não sei qual que é, mas já existe FENG. FENG.oficial. FENG.oficial. Sabe, ele sabe, ele reposta toda hora.
Não, mas eu reposto, pô. É só perto do ué. tom, quer dizer que eu decorei, né? Eu reposto. Feng.oficial vai estar o link de cadastro, faça a sua inscrição, alguém vai entrar em contato. Se você quiser participar, Minas Gerais precisa, o mercado também. Foi um prazer estar aqui com vocês todos. Acharam que do tempo não ia dar, mas passou voando. Tem vários outros pontos. Se você quiser também, comenta nesse vídeo as perguntas que nós respondemos até no Instagram. Abraço a todos. Abraço. Um abraço, pessoal. Obrigada.